Olha, tramita no Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária. Nós vamos saber mais sobre esse assunto com o advogado Maurício Fortes, advogado tributarista. Doutor Maurício, boa tarde, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. É de fato necessária uma reforma tributária? Nós acabamos de repercutir bastante aqui a reforma da Previdência, mas outras áreas também têm levantado a necessidade de reformas. A tributária realmente, na sua avaliação, precisa ser reformada? Precisa. Quando se quer reformar alguma coisa, geralmente você quer mudar como as pessoas estão pagando o sustento do Estado. Existe um certo consenso entre nós que hoje a maior parte do dinheiro que vai para suprir as necessidades do Estado, ele vem da tributação do consumo ao invés de tributar a renda. Isso termina fazendo com que a nossa tributação seja regressiva, ou seja, ao invés de pagar mais, quem pode mais, na verdade, uma boa parte do Estado é sustentado por pessoas que, na verdade, deveriam estar tendo um serviço prestado pelo Estado. Esse seria um ponto, tributar a renda ao invés do consumo. Ao invés do consumo. Então, aí percebe-se uma desigualdade. Aí atrapalha tributar mais os que têm mais e menos os que têm menos. Exatamente. Mas o que a gente tem de proposta, na verdade, a gente tem duas propostas que saíram do próprio Legislativo. O governo ainda não trouxe à mesa o que ele entende como proposta necessária. O que a gente tem hoje são propostas de simplificação da tributação do consumo. Existem vários tributos como IPI, ICMS, PIS, COFINS, ISS, que incidem sobre a tributação do consumo e as propostas que tem hoje tramitando se propõem a juntar todos esses tributos num tributo só, que é um tributo no padrão IVA europeu, que a gente vai chamar aqui de IBS. Seria viável para a realidade do Brasil? Seria viável. Várias pessoas estão se colocando contra a reforma, principalmente porque acham que o sistema tributário não pode ser modificado dessa maneira, ou acham que, na verdade, vai aumentar muito a tributação, especialmente sobre o serviço. Mas eu, na verdade, entendo que é uma simplificação necessária. Os contribuintes, ao invés de terem que apurar 5 impostos, vão ter que apurar só um. É claro que essa proposta ela tem um período de transição. Nesse período, na verdade, vai ter mais um tributo para ser apurado. Ou seja, vão ser os 5 mais um. E com o cair do tempo, com o passar do tempo, essas 5 vão sumir, vai ficar só um, que é a ideia essa do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Seria mais justo para o contribuinte brasileiro? Olha, seria mais interessante para o contribuinte brasileiro. Eu não vejo como sendo possível fazer uma reforma tributária para que as pessoas paguem menos tributo, porque simplesmente o Estado precisa do dinheiro. A reforma, na verdade, para pagar menos tributo, seria uma reforma do Estado, que é outra coisa, que é a reforma do gasto público, dentre a qual está a reforma da Previdência também. Enquanto não tiver essa reforma do gasto público, o Estado vai precisar continuar gastando com o que ele gasta hoje. E a reforma tributária, na verdade, só vai mudar a maneira como as pessoas pagam. De imediato, a carga não diminui. A carga não vai diminuir. É sempre provável que a carga aumente um pouquinho, porque as contas que o governo faz, na verdade, ele ajusta um pouquinho para mais, porque ele não pode ter decréscimo de arrecadação. Então, na verdade, a expectativa que se tem é que aumente um pouco a tributação. Mesmo com a reforma, mesmo com a tentativa de se tornar mais igual a contribuição, mas imposto é sempre uma alternativa para o governo que quer investir mais, precisa de mais recursos. Exatamente. A outra alternativa que a gente tem, se não for fazer uma reforma, seria uma reforma, na verdade, mais ampla, englobando o imposto de renda. Aumentar a participação do imposto de renda no bolo da arrecadação tributária nacional. Isso levaria, algumas pessoas falam até em alíquotas superiores a 50%. É claro, para rendas bem elevadas seriam alíquotas muito superiores à que tem hoje. A nossa alíquota máxima é 27,5%. Então, se a gente quiser realmente incutir uma reforma que vá tributar mais pesadamente as pessoas que ganham muito mais do que as outras, a gente tem que pensar no aumento de alíquota do imposto de renda e diminuição das outras alíquotas, de ICMS, ISS, PIS, COFINS, enfim, todas as outras alíquotas que incidem sobre tributação do consumo. É interessante o consumidor verificar na compra de cada produto a carga tributária que incide. Sempre é interessante verificar para ele saber exatamente onde é que ele está botando o dinheiro dele. Saber que exatamente no produto que ele compra, na verdade, ele não está pagando só o produto. Ele paga o produto mais um certo percentual que é referente, em tese, àquilo que vai incidir de imposto naquela operação.
Nós temos impostos, eu gostaria que o senhor fosse um pouco esclarecedor, até didático, né, para o telespectador, impostos para o município, para o estado, a nível federal. Quais são os principais aí? Olha, no município os principais são o ISS e o IPTU. No estado nós temos dois que lideram, apesar de ter mais, que são o ICMS e o IPVA. E na União os principais são o PIS e COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição sobre o Lucro Líquido. Tem o IPI também, que compõe uma parte da renda dos estados e municípios, mas esse, na verdade, na arrecadação da União não são tão representativos. O que representa mesmo são as contribuições para a Previdência, etc., e o Imposto de Renda e o PIS e a COFINS. O senhor acredita que os debates em torno da reforma tributária devem ganhar a dimensão que chegou a reforma da Previdência? É um debate um pouco mais áspero para a pessoa comum, porque, na verdade, toda a população paga imposto, mas pouquíssimos da população são contribuintes, ou seja, são eles que são obrigados a irem lá e recolher o imposto para o Estado. Na verdade, isso interessa talvez muito mais aos contribuintes de direito, aqueles que são obrigados a pagar imposto, do que a população de uma maneira geral. Até porque, inclusive, até mesmo essa reforma da maneira como está sendo proposta, essa simplificação da maneira que está sendo proposta, vai atingir principalmente as empresas que são do lucro presumido e lucro real, ou seja, é um percentual mínimo das empresas. 90% das empresas vai continuar onde está, que é pagando o tributo de acordo com o Simples Nacional, para o que não vai ter absolutamente nenhuma mudança. Por essa sua avaliação, doutor, parece muito restrita, não é? A reforma, o senhor chamou até de simplificação. Não seria necessário algo mais amplo? É necessário algo mais amplo e se espera do governo agora em janeiro que traga realmente uma reforma. Uma das principais reformas que está na iminência de ser proposta é o que a gente chama de integração de imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica. O imposto de renda hoje, as pessoas físicas elas correm para o que a gente chama de pejotização, virar uma PJ, correm para abrir uma empresa porque eles sabem que a empresa vai pagar menos imposto do que a pessoa física. E uma das propostas que tem, inclusive, de campanha do governo Bolsonaro foi de taxar a tributação, a distribuição de dividendos da pessoa jurídica para a pessoa física e, com isso, tornar a tributação tanto da pessoa física como da pessoa jurídica igual, de maneira que não faça diferença nenhuma para a pessoa física ter ou não uma pessoa jurídica. Além disso, de você integrar a tributação pessoa física, a tributação da renda pessoa física ou jurídica, existe a possibilidade, com o tempo, de você ir aumentando as alíquotas do imposto de renda, principalmente aumentando alíquotas, estabelecendo faixas superiores para quem ganha mais, e com isso você vai poder diminuir as alíquotas do IBS para tornar a tributação mais justa, ou seja, pode mais, quem tem mais capacidade contributiva paga mais do que aquelas pessoas que não têm capacidade contributiva e que têm que pagar menos. Doutor Maurício, uma última pergunta. A forma do governo arrecadar poderia modificar a forma de gastar? O senhor vê uma relação nisso? É uma relação bastante tênue, porque assim, a forma como ele arrecada, grosso modo, não muda a maneira como ele gasta, a não ser num ponto específico que está sendo, inclusive, abordado nessa reforma, que é uma coisa que a gente chama de gasto fiscal, que nada mais é do que você conceder incentivos tributários para as empresas. Uma proposta prevê a total impossibilidade de você conceder qualquer tipo de benefício tributário para as empresas, o que eu acho uma temeridade, porque alguns estados, principalmente os estados mais pobres como o nosso, eles não têm maneira de fazer uma política tributária inteligente se não puderem fazer alguns tipos de concessões tributárias para empresas ou mesmo para alguns produtos. Nesse sentido, o Estado está perdendo. O Estado sairia perdendo. Sairia perdendo na capacidade dele de poder fazer política tributária. Claro que ele vai arrecadar mais, porque não pode conceder benefício. Mas eu não vejo um benefício, a concessão de um benefício fiscal como algo necessariamente ruim para o Estado. Muito obrigado, doutor Maurício Fortes, pelos esclarecimentos, pela presença. Espero que o senhor volte mais vezes aqui no decorrer dos debates, tá certo? Obrigado. Uma ótima tarde.